Olá! E hoje o meu papo é com uma pessoa muito bacana, uma pessoa que vocês adoram nas lives, a doutora Gabriela, e a gente vai falar sobre a importância do tratamento dentário antes de se iniciar um tratamento para o mieloma múltiplo. Doutora Gabriela, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Cris, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos ter uma boa conversa hoje. Com certeza. Doutora Gabriela, por que é tão importante o paciente que vai iniciar um tratamento fazer antes uma revisão dentária? Porque a gente sabe que muitas vezes os médicos não pedem, eles esquecem de pedir para o paciente que ele vá ao dentista, né, antes. Qual é a importância desse tratamento prévio? Bem, existem algumas medicações que, como a gente já conversou em outras oportunidades, elas podem ocasionar a osteonecrose medicamentosa, certo? Então, qual é a forma mais fácil de prevenir essa osteonecrose? É o paciente fazendo um tratamento, adequando o meio bucal antes de iniciar a terapia com esses medicamentos, né? Então, quando o paciente ele faz o preparo do meio bucal, faz o que tiver que ser feito de extração, de tratamento periodontal, elimina a contaminação da região, menor será o risco dele desenvolver a osteonecrose medicamentosa depois que iniciar a terapia com essas medicações. É só a osteonecrose ou também pode ter mais risco de infecções, né, de complicações por causa do tratamento? Pode, porque esse paciente ele tem a imunidade diminuída, né, e ele fica mais suscetível a aparecimento de infecções fúngicas, infecções bacterianas, por exemplo, a agudização de alguns casos, por exemplo, de abscesso, se ele já tinha antes de começar na cavidade oral, um abscesso que estava ali crônico, ele pode agudizar com essa baixa de imunidade. Então, o ideal é realmente eliminar a contaminação, né, minimizar a contaminação da cavidade oral, que a gente sabe que sempre vai ter uma contaminação mesmo que mínima, né? Minimizar a contaminação da cavidade oral para aí sim iniciar a terapia com essas medicações, né? Interessante. E quando você fala em fazer um tratamento, é só o tratamento mais assim complicado ou isso inclui tudo? Até uma simples cárie, tudo é importante ver? Tudo é importante, certo? Mas a gente começa esses tratamentos com aqueles que têm um risco maior de agravar depois que essas medicações são iniciadas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um dente para extrair e tenho uma cárie para restaurar, eu inicio esse tratamento extraindo esse dente. O tratamento odontológico desse paciente extraindo esse dente. Por quê? Porque o risco dele ter alguma complicação se ele extrair depois de iniciar a medicação é maior do que se ele fizer uma restauração depois de iniciar. Inclusive, ele pode fazer uma restauração depois que inicia o tratamento oncológico, né? A terapia com essas medicações. E uma outra pergunta que é muito frequente muita gente hoje quer fazer implante, né? Quer tirar prótese, então isso não pode ser feito, tem que ser feito antes também. Isso. Bem, o implante, a gente tem alguns casos, né, que a gente até conversou na live que a gente teve, ele pode ser feito antes de iniciar a terapia, certo? Mas, se puder não fazer, melhor, porque também existem casos de implantes já ósseo-integrados, que quando você começa os medicamentos antirreabsortivos, por exemplo, né, o bifosfonato ou o denosumab, eles podem vir a perder mesmo com esses implantes já ósseo-integrados, tá? Depois que eles iniciam o tratamento, por exemplo, com o Zometa, que é o ácido zoledrônico, ou o Exjeva, ou Prolia, que são denosumab, esses pacientes eles não têm mais indicação de fazer implante. Por quê? Por conta do risco da osteonecrose medicamentosa. Sim. E a gente tem aqui já, tinha uma pergunta já que eu trouxe, que é um paciente, ele chama Fernando Cruz, ele disse que ele fez implante fazem 7 anos, se ainda assim ele vai correr risco, porque ele está começou agora em março o tratamento. Olha, o risco ele é menor de desenvolver a osteonecrose naquela região do implante, quando o implante está ósseo integrado já, mas ele tem sim um risco. Então, esse acompanhamento ele tem que ser feito e precisa observar algumas alterações iniciais. Se ele vai sentir dor, começa a sentir dor naquela área, se a região do implante ela começa a ficar já com as espiras mais expostas. Então, você precisa sim observar, mas não
não tem o mesmo risco do que quando faz o implante depois que já iniciou a medicação. Ainda bem, né? Porque, olha, deu um problema. As pessoas têm medo, e com certeza, né? Todo mundo quer ficar com dente bonito, né? É verdade. E as facetas, né, de porcelana, lente de contato, que chama, essas não tem problema nenhum, pôr. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque você não vai fazer uma manipulação óssea. O risco maior é quando você faz uma manipulação óssea nesse paciente que toma essas medicações. Então, quando você vai fazer uma faceta, você só trabalha no dente, né? A não ser que você tenha que fazer aumento de coroa clínica, né? Que é a retirada de uma parte da gengiva para aumentar o tamanho dos dentes. Mas aí você já vai com o seu cirurgião dentista, já fala que você faz tratamento com essas medicações, para que eles não saibam que não podem, não é o ideal manipular o osso desses pacientes, né? Você acha que, de modo geral, os pacientes de mieloma, eles fazem esse check-up odontológico antes do tratamento? Ou você acha que está faltando a gente falar mais disso? Olha, está faltando nós falarmos mais disso. O ideal é que todo paciente que vai iniciar, principalmente essas duas medicações, o denosumab, né, e o ácido zoledrônico, faça uma adequação do meio bucal antes de iniciar o tratamento. E não são todos os médicos oncologistas e hematologistas que indicam, né, que orientam o paciente, mas o ideal é que todos os pacientes fossem a uma consulta odontológica para fazer um preparo de boca para iniciar essas medicações. Da mesma forma que já é feito para os pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço, por exemplo. Eles começam a radioterapia de cabeça e pescoço depois que eles fazem a adequação do meio bucal. Então, o ideal seria que eles fizessem também, né, essa adequação do meio bucal sempre, em todos os casos. Isso é importante a gente estar frisando justamente para vocês, porque o que a gente ouve, né, dos nossos parceiros dentistas é que isso não acontece. E aí o paciente tem problema de canal, e aí ele fica numa situação delicada, né? Porque a gente sabe que aumenta muito a chance de ter osteonecrose, e a osteonecrose sozinha como assunto é o assunto de um outro podcast nosso, mas nisso é importante a gente falar exatamente disso. Então, o que pode? Tratar cárie durante o tratamento pode? Pode tratar cárie. Por quê? Porque a cárie você vai manipular só a região dentária desse paciente, você não manipula a região óssea, né? Que é a que vai ter um risco maior. Tá, entendi. Então, por exemplo, fazer esse check-up, quando você fala ir no dentista, e ver se tá tudo ok com a boca, se tá tudo ok com a boca, com a gengiva, é tipo assim, fazer uma profilaxia, uma prevenção, é isso? Isso, exatamente. O que é essa adequação do meio bucal? Por exemplo, o paciente ele tem um tratamento periodontal para fazer, né? Tem uma periodontal, ok, explica pra gente. É o tratamento da gengiva, quando ele tem um acúmulo de cálculo, aquela limpeza que você costuma fazer todos os anos no cirurgião dentista, né? Esse é o tratamento periodontal, certo? Você vai remover aqueles cálculos, diminuir a contaminação antes de iniciar o tratamento, a terapia oncológica, tá? Vai remover todos os cálculos, vai melhorar a saúde gengival para que minimize a contaminação da região, né? Se ele tiver restaurações para fazer, pode fazer as restaurações antes. Se tiver algum dente que precisa tratar o canal, ele pode também tratar o canal antes. Se tiver, por exemplo, dentes para extrair, certo? Raízes para extrair, dentes que já têm mobilidade, né? Ele precisa fazer antes de iniciar o tratamento, principalmente com essas duas medicações, né? Que é o ácido zoledrônico e o denosumab. Então, essa adequação do meio bucal é o que significa? É você preparar a cavidade oral para que ela tenha um risco muito menor de desenvolver alguma complicação, né, depois que inicia a terapia oncológica. A gente tem que pensar assim, gente, antes de começar um tratamento oncológico, o médico não pede uma série de exames, né? Para ver desde o hemograma até exames mais complexos. Então, a gente tem que inserir o dentista nesse circuito também. Então, se o seu médico não pediu, você pode tomar a iniciativa de procurar um dentista. Se a pessoa já estiver em tratamento com denosumab ou com ácido zoledrônico e precisar tratar um canal, é perigoso? É mais delicado ou não? Não, você precisa falar, né, para o seu cirurgião dentista, endodontista, que você está em tratamento oncológico, usando essas medicações, e você vai realizar o tratamento de canal
muitas vezes associado a uma antibiótico terapia para reduzir a contaminação da região, mas o tratamento de canal você pode fazer, porque você não tem uma manipulação óssea muito grande ali na região, né? Então, o tratamento endodôntico, ele não é contraindicado, você pode fazer neste paciente. Que bom. Gente, é isso. Eu espero que a gente tenha aí tirado as dúvidas que vocês mandam para a gente. Doutora Gabriela, obrigada pela sua participação. De nada, Cris, estou à disposição. Qual é a dica que você quer deixar, então, para todo mundo? Procurem um cirurgião dentista antes de iniciar a terapia com essas medicações. Com certeza, a prevenção é o melhor tratamento. E as medicações são ácido zoledrônico, o que mais? E o denosumab, principalmente. Isso aí, gente. Obrigada e até a próxima.